Peter é um vampiro nômade que sempre viaja pela América do Norte com sua companheira Charlotte. Ele fez amizade com Jasper Whitlock enquanto eles estavam no clã mexicano e são próximos como irmãos desde então. Ele é interpretado por Eric Odom na segunda adaptação cinematográfica de Amanhecer. Olá, imortais! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e a história de mais um nômade de A Saga Crepúsculo. Então, já quero te lembrar de verificar a sua inscrição, ok? E não esquece o like, isso ajuda muito. Bom, então, vamos à história. Romances Imortais. O nascimento e transformação de Peter ocorreu entre 1860 e 1920, entre os 19 e 28 anos, e ele é do sul dos Estados Unidos. Tem o cabelo louro claro, é bem alto e esguio, com 1,90 m, e não possui nenhuma habilidade especial. Peter foi transformado durante as Guerras do Sul para fazer parte do exército de Maria. O segundo em comando do exército, Jasper, viu em Peter uma espécie de alma amiga e ficou impressionado com suas habilidades, então aconselhou Maria a mantê-lo por perto, o que para Maria não importava, pois ela era indiferente à sua presença, e ela aceitou a sugestão de Jasper. Jasper o descreveu como um vampiro civilizado, que não gostava de lutar, mesmo sendo bom nisso. Jasper gostava da companhia de Peter, e os dois funcionavam bem como equipe. Peter sabia que Jasper salvara sua vida e se sentia em dívida com ele. Por isso, faria qualquer coisa que o amigo pedisse. Então aceitou com alegria a responsabilidade de cuidar dos outros recém-criados. Ele não se preocupava com o destino do grupo, como Maria e Jasper. Ele os via como instrumentos sem personalidade, até que Maria surgiu acompanhada de Charlotte. Charlotte era diferente dos outros recém-criados. Normalmente Maria selecionava humanos que ela achava que seriam bons guerreiros, mas durante seus breves intervalos de vida pacífica, ela era menos exigente. Havia algumas mulheres, alguns indivíduos fisicamente mais velhos e alguns que eram jovens demais para serem de muita utilidade. Charlotte era uma das vampiras que não tinha atributos físicos ou experiência de vida que a levariam a ser uma boa guerreira. Ela era muito pequena fisicamente, parecia uma estudante. Ela era a mais controlada desse novo grupo de transformados, o que chamou a atenção de Peter. Ela conseguia manter uma conversa, uma raridade entre os recém-criados, e Peter se viu passando cada vez mais tempo com ela. A princípio, Peter não pensou que ela estivesse em perigo. Charlotte era interessante e estranhamente agradável, mas ainda era apenas uma recém-criada. Ela também era muito bonita, de uma maneira delicada, mas todas as recrutas eram lindas. Era divertido conversar com ela, mas isso era apenas um passatempo. E não foi até que quase 9 meses se passaram e Peter de repente percebeu que em breve ela seria destruída. E quando se imaginou sem ela, compreendeu o quanto Charlotte se tornara importante para ele. Peter então esperou por um bom momento e resolveu falar com Jasper sobre talvez preservar alguns dos recém-criados. Jasper no momento ignorou, dizendo que Maria tomaria essa decisão. Na verdade, Jasper não tinha visto nada de especial em nenhum dos membros do grupo. Para ele eram soldados descartáveis e ele não faria nenhuma recomendação dessa vez. Jasper podia dizer que Peter estava agitado, mas ele assumiu que era uma emoção semelhante à sua própria depressão. Ele achava que Peter se opunha à destruição vindoura, em um sentido geral. Jasper sabia que Peter precisava superar essa fraqueza para permanecer vivo. À medida que a hora da morte de Charlotte se aproximava, Peter agonizava sobre suas opções. Para seu entendimento, o mundo era inteiramente feito de facções guerreiras de vampiros fortes, cercados por exércitos de recém-criados. Jasper e Maria eram aliados poderosos. Ele estava na melhor posição possível para um vampiro de 3 anos. Sua melhor opção era convencer Jasper a deixar Charlotte viva. Peter mal podia conceber tentar fugir com Charlotte, pois eles seriam massacrados em pouco tempo. O fim de Charlotte se aproximava e Peter ficava cada vez mais desesperado. E mais uma vez tentou convencer Jasper a salvar aqueles que ele desejava preservar. Em nenhum momento mencionou o nome de Charlotte, temendo que uma atenção extra pudesse colocá-la em um perigo ainda maior. Jasper o aconselhou a relaxar e não se preocupar com aquilo, pois ainda havia tempo de sobra para uma decisão. E ele prometeu conversar com Maria, e Peter se animou com a promessa e decidiu esperar. Jasper realmente conversou com Maria pelo bem de Peter, mas ela considerava 3 vampiros permanentes o suficiente, pois não queria ter em mãos outra situação com a que envolveu Ned e Lucy, que por sinal já tem a história delas aqui no canal, ok? Vou deixar no card aí acima. A noite da destruição chegou.
algumas semanas antes do que Peter esperava. Quando começou, ele tentou controlar seu pânico. Ele implorou a Jasper para deixá-lo ficar com um ou dois membros, mas Jasper foi inflexível. Maria disse que todos teriam de ser eliminados, e Peter tentou freneticamente encontrar uma resposta, enquanto auxiliava na destruição de todos, um por um. Foi então que Jasper trouxe Charlotte para fora. Ela não tinha ideia do que estava acontecendo, e ela sorriu quando viu Peter lá. Embora acreditasse absolutamente que ele e Charlotte seriam destruídos, era a única opção em que conseguia pensar. Ele não queria viver se Charlotte estivesse morta. Então ele gritou para ela correr, preocupado que ela ficasse confusa e hesitasse. Mas ela não hesitou. E ele correu atrás dela, esperando sentir os dentes de Jasper a qualquer segundo. Mas não houve perseguição. Eles correram centenas de quilômetros antes de Peter parar para explicar o que aconteceu. Eles então se mudaram para o norte e viveram com muita cautela no início. E levou um tempo para eles descobrirem que nem todos os vampiros viviam como Maria. Com o tempo, eles ficaram muito confortáveis com seu novo mundo. O único arrependimento de Peter foi deixar Jasper para trás. Ele sabia que Jasper era seu verdadeiro amigo, porque Jasper não o havia matado por ir embora. Ele também sabia que Jasper estava infeliz e tinha certeza de que, assim como ele, Jasper não tinha ideia de nenhuma outra forma de existência. E depois de 5 anos, Peter decidiu voltar e procurar Jasper. Ele disse a Charlotte que poderia se mover mais discretamente sozinho, mas na verdade ele estava tentando protegê-la. Peter sabia que Charlotte não sentia lealdade ou amizade por Jasper, e ela não deveria ter que arriscar sua vida para tentar ajudá-lo. E Peter assumiria o risco sozinho. Peter ficou chocado que Jasper estava pronto para sair depois de apenas uma conversa. No caminho, Jasper explicou como as coisas mudaram com Maria, e Peter era a favor de voltar e matá-la. Mas Jasper estava feliz por não ter que destruí-la. Por mais satisfeito que Peter estivesse por resgatar seu amigo e ter sua companhia, ele não podia deixar de notar o fato de que Jasper não estava muito mais feliz com ele do que quando estava com Maria. E Peter tentou descobrir o que estava deixando Jasper tão infeliz, e percebeu o quanto o humor de Jasper piorava depois que se alimentava. Isso era um contraste de como ele e Charlotte se sentiam aliviados e bem. Ele discutiu a questão com Jasper, e Jasper então reconheceu a fonte de seus problemas. Jasper, por um tempo, tentou abandonar a caçada, mas tinha muita dificuldade. Porém, Peter não poderia ajudá-lo, então Jasper foi embora. Peter sentia falta de Jasper, mas não podia deixar de apreciar o quanto ele e Charlotte eram mais felizes sem ele. Eles buscavam uma existência nômade confortável, principalmente nas Américas. Peter mantinha contato com o velho amigo e ficou emocionado quando Jasper encontrou Alice. O quarteto viajou junto por um tempo, mas o estilo de vida de Peter e Charlotte não ajudava Jasper a se ajustar ao estilo de vida que ele queria aprender com Alice. Peter nunca entendeu os benefícios de não caçar humanos, mas estava feliz por ter feito Jasper mais feliz. Depois que Jasper e Alice se juntaram à família Cullen, ele e Charlotte tinham um bom relacionamento com todos eles e os visitavam regularmente. No livro Sol da Meia-Noite, Alice vê Peter e Charlotte vindo para visitar e Edward fica ainda mais protetor em relação a Bella, já que Peter não é conhecido por seu autocontrole. Edward tenta protegê-la em segredo. No entanto, Charlotte e Peter não caçam na cidade e partem muito em breve. Quando Peter percebe a inquietação de Edward, ele assume que a dieta deles com sangue animal começou a deixá-lo louco. Em Eclipse, Peter e Charlotte são mencionados por Jasper quando ele explica a Bella sobre suas experiências com recém-criados e como isso se assemelha com o que vem aterrorizando Seattle. Em Amanhecer, quando os Volturi ameaçam toda a existência dos Cullen devido a um relato equivocado sobre a vampira híbrida Renesmee ser uma criança imortal, Jasper sugere que eles encontrem Peter e Charlotte para testemunhar contra suas acusações. Mais tarde, Alice e Jasper encontram Peter e Charlotte e os enviam para Forks, onde sua família explica a situação. Ao contrário da reação inicial do clã Denali a Renesmee, eles mostram menos cautela, já que nunca tinham visto uma criança imortal antes. E depois que a situação foi resolvida de maneira quase completamente pacífica, Peter e Charlotte conversam com Jasper antes de partirem. E chega ao fim de mais uma história. E para saber se chegou até aqui, deixe aí nos comentários a palavra amigos. E espero que tenham gostado. E como sempre, até a próxima!
Romances Imortais.